Um grande abraço a todos, estamos chegando com o boletim da Seleção Brasileira, com gols de Coutinho e Neymar nos acréscimos. O Brasil bate a Costa Rica e vence a primeira na Copa do Mundo da Rússia. Apontada como favorita ao título da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira sofreu, mas conseguiu arrancar a primeira vitória na Rússia nos acréscimos do segundo tempo. Com gol de Felipe Coutinho, o seu segundo na competição, e outro de Neymar, a equipe derrotou a Costa Rica por 2-0 na Arena Zenit em São Petersburgo nesta sexta-feira, mas novamente reclamou de decisões da arbitragem e teve atuação irregular. Desta vez, os protestos brasileiros envolveram a anulação de um pênalti em cima do garoto Neymar. Já na reta final do segundo tempo, o árbitro holandês chegou a marcar a infração de Gonzalez, que deu uma leve segurada no atacante, mas anulou ao revisar o lance através do recurso do árbitro de vídeo, por considerar que o brasileiro simulou a falta. A jogada diz muito sobre a atuação de Neymar, principal jogador do elenco brasileiro, mas que voltou a pecar no individualismo e reclamou demais do juiz. Ele marcou o segundo gol da seleção brasileira pouco depois, logo aos 51 minutos do segundo tempo, após erro da defesa da Costa Rica, mas ainda não exibiu na Rússia a maturidade e o talento para liderar a seleção ao 6º título mundial. Estou assim a Felipe Coutinho com todo o seu poder de decisão para marcar o seu segundo gol na Copa do Mundo e aliviar a situação da seleção brasileira em uma jogada que fugiu do estilo de Tite, com a participação de seus dois centroavantes, abrindo o caminho para a vitória. Brasil e Costa Rica encerram a sua participação no Grupo E da Copa na próxima quarta-feira. A seleção de Tite vai encarar a Sérvia e Moscou, enquanto a equipe da América Central terá pela frente a Suíça. A equipe nacional soma 4 pontos, enquanto os costarriqueños ainda não pontuaram e estão eliminados da Copa. O início do jogo em São Petersburgo foi difícil para a seleção brasileira. A equipe tinha problemas ao superar o sistema defensivo da Costa Rica, escalada em um esquema 5-4-1, muito fechada, com as tentativas de passes verticais para penetrar na grande adversária sendo quase todos errados. Por isso, a finalização de Felipe Coutinho logo aos 2 minutos do primeiro tempo foi uma grande ilusão. Afinal, o Brasil parecia nervoso em campo e não voltaria a arriscar o gol defendido pelo goleiro Keylor Navas antes do 22º minuto. Para piorar a situação da equipe de Tite, a Costa Rica tinha êxito em sua estratégia nos poucos momentos em que tinha a posse de bola, atacando com jogadores de velocidade e de ligação direta, e encontravam espaços na defesa brasileira. Foi assim que quase abriu o placar do jogo, aos 12 minutos, quando Gamboa avançou pelas costas de Marcelo e cruzou rasteiro para Borges, que bateu de primeira rente à trave direita defendida por Alisson. O Brasil só cresceu de fato em campo a partir dos 25 minutos. Foi quando a equipe passou a acelerar mais o jogo, tentando envolver a Costa Rica em lances quase sempre construídos pelo lado esquerdo do ataque, com as participações de Neymar, quando ele apostava no jogo coletivo, e principalmente de Marcelo. Além disso, a marcação-pressão sobre os costarriquenhos acabou com os seus lances de perigo. Foi inclusive de Marcelo o lance mais perigoso do Brasil, aos 29 minutos em chute cruzado e rasteiro, que não acertou a meta, mas acabou sendo muito pouco para evitar o 0-0 na saída do intervalo. A inoperância do Brasil, especialmente em jogadas pelo lado direito do ataque, levou o Tite a trocar o William por Douglas Costa já no intervalo. A equipe também teve mudança de postura, impondo uma blitz em um mesmo lance. Aos 3 minutos, o cabeceio de Gabriel Jesus parou no travessão, enquanto a finalização na sequência de Felipe Coutinho só não entrou por ter sido desviada em Gamboa. Era um Brasil mais ligado e também mais ofensivo, pois Paulinho, apagado no primeiro tempo, recebeu o aval para avançar, fazendo uma interessante dobradinha com Douglas Costa, algo que quase rendeu um gol ao meio-campista, não fosse a boa intervenção do goleiro Keylor Navas aos 10 minutos, mas a blitz parou e a Costa Rica passou a explorar o nervosismo de um Brasil apressado demais. E Tite, preocupado, fez a troca de Paulinho por Roberto Firmino. Não funcionou muito, embora Neymar tenha aparecido por uma jogada perigosa, ao invés de suas constantes reclamações da arbitragem. Foi aos 26 minutos, após corte errado da zaga da Costa Rica. Ele ficou com a bola e finalizou colocado, mas pra fora do gol. A redenção poderia ter vindo pouco depois, mas Kuipers anulou a marcação de pênalti nele, que teria sido cometida por Gonzalez ao consultar o VAR.
foi o suficiente para o Brasil enervar e alterar o seu estilo de jogo, apostando em cruzamentos e passes longos. Neymar e Felipe Coutinho receberam cartões amarelos, mas a equipe ainda conseguiu marcar a vitória. Aos 46 minutos, Marcelo cruzou, Firmino ajeitou de cabeça e Gabriel Jesus não dominou, mas Felipe Coutinho chutou de bico para superar o Keylor Navas e fazer 1-0 para a seleção brasileira. A defesa da Costa Rica então se abriu e o Brasil, é claro, aproveitou, perdeu chances, mas definiu o triunfo aos 51 minutos do segundo tempo, em contra-ataque puxado por Casemiro, que acionou Douglas Costa. Ele só rolou para Neymar, sozinho, finalizar 2-0, assim com muita emoção, polêmica e gols no fim. A seleção venceu a primeira na Rússia. O Brasil de Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, que depois no segundo tempo deu lugar a Roberto Firmino, e Felipe Coutinho, o William, que no segundo tempo também deu lugar ao Douglas Costa, Gabriel Jesus, que após o Brasil fazer o segundo gol, deu lugar ao Fernandinho, fechando com o craque Neymar, a equipe do técnico Tite. A Costa Rica de Keylor Navas, Gamboa, que no segundo tempo deu lugar ao Calvo, Gonzalez, Oscar Duarte, Acosta e Oviedo. Guzman, que no segundo tempo deu lugar ao Tejeda, Celso Borges, Venegas e Brian Ruiz. E lá no ataque, Urenha, que no segundo tempo também deu lugar ao Bolanhos. O técnico Oscar Ramírez é a seleção da Costa Rica. Os gols de Felipe Coutinho aos 46 minutos e Neymar aos 51 minutos do segundo tempo. Ambos dois gols da equipe brasileira foram no segundo tempo. O árbitro holandês, Bjorn Kuipers. Os cartões amarelos foram para Neymar e Felipe Coutinho pelo lado da seleção brasileira e pelo lado da Costa Rica. O único cartão foi para o Acosta, para um público de 64.468 espectadores na Arena Zenit, em São Petersburgo, na Rússia. É o Brasil em busca do Hexa da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Guilherme Henrique com o boletim da seleção brasileira.